Todo mundo conhece o Henrique VIII e suas 6 esposas, mas existe um homem que teve 8 esposas e o destino delas foi tão cruel que faz o Henriquinho parecer quase civilizado. Algumas morreram, outras desapareceram em conventos e uma delas pode ter tido o único motivo pelo qual a Rússia não se tornou um pesadelo ainda maior. Esse homem era Ivan IV, o Ivan, o Terrível. E eu sinceramente acho que a história subestima o quanto ele era assustador. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente entra na Rússia do século XVI, que é um lugar que combina a brutalidade política do período Tudor com uma dimensão de terror pessoal que o Henrique VIII nem chegou perto de alcançar. O número exato de casamentos do Ivan é disputado entre os historiadores e eu preciso ser honesta sobre isso desde o começo. Alguns contam 6, outros 7, e os especialistas mais respeitados trabalham com 8 casamentos ou relacionamentos equivalentes ao casamento. Mas uma coisa é inegável: o Ivan casou muito mais vezes do que a Igreja Ortodoxa considerava aceitável, que eram 3. E conseguiu convencer a própria igreja a abrir exceções para ele mesmo. Isso sozinho já diz muito sobre quem realmente mandava na Rússia do século XVI. Essa negociação funcionava da seguinte forma: o czar convocava um concílio da igreja para conseguir permissão para um 4º casamento, e a gente vai falar sobre isso. Só que existe uma diferença que a gente precisa dizer antes de começar entre o Henrique VIII e o Ivan. O Henrique VIII ainda precisava de justificativa pública para os seus descartes conjugais, precisava de processo, de tribunal, de acusação formal e de pelo menos aquela aparência de julgamento, mesmo quando o julgamento era claramente manipulado, como no caso da Ana Bolena. O Ivan não precisava de nada disso, o czar autocrático não tinha um conselho ou parlamento, então ele podia fazer o que quisesse. Isso não o tornava mais livre no sentido psicológico. As evidências sugerem que o Ivan era um prisioneiro das próprias paranoias, de uma forma que o tornava infeliz. Mas como foi a infância dele? Vamos começar do começo. O Ivan nasceu em 1530, filho do Vasily III e da Helena. O pai morreu quando ele tinha 3 anos, de uma infecção. A mãe assumiu a regência, mas morreu quando o Ivan tinha 7 anos, possivelmente envenenada, já que as análises modernas dos seus restos mortais encontraram níveis elevados de mercúrio no cabelo e nos ossos. Com a morte da Helena, o Ivan ficou sob a guarda formal da nobreza boiarda, que era ao mesmo tempo a sua protetora nominal e o seu instrumento de controle político. As fontes demonstram que ele teve uma infância de violência política contínua e também íntima. Os boiardos das grandes famílias russas disputavam o poder com uma brutalidade que incluía assassinatos de rivais políticos cometidos na presença ou no conhecimento do menino, humilhações do pequeno czar e o ambiente da corte, onde o Ivan aprendia diariamente que as pessoas ao seu redor podiam matá-lo. Assim, o Ivan cresceu com uma convicção profunda de que os boiardos eram seus inimigos e que eles destruiriam quem ele amasse se pudessem. E essa convicção moldou tudo o que viria depois. Quando o Ivan casou-se pela primeira vez em 1547, aos 17 anos, tinha sido coroado czar apenas semanas antes. A primeira vez que foi usado o título formal de czar, derivado de César, do César romano, que era usado para o soberano de Moscou. Anastácia Romanovna foi então a primeira esposa do Ivan IV e, pela avaliação da maioria dos historiadores sérios que estudaram o período, a única que ele amou. O processo de escolha da noiva seguia o modelo tradicional russo de seleção. Famílias de todo o czarado enviavam candidatas que eram analisadas pela corte seguindo critérios de beleza, saúde e alianças familiares. Anastácia era filha de um boiardo, de uma família em ascensão, não do primeiro escalão da nobreza russa. E essa escolha surpreendeu, porque tinham candidatas de famílias muito mais poderosas, mas o Ivan a escolheu mesmo assim. E olhando para o resto da vida dele, fica difícil não pensar que foi a decisão mais importante que ele tomou. Os 13 anos seguintes foram incomuns. As fontes descrevem um Ivan ainda violento, ainda capaz de brutalidade, mas menos impulsivo e menos caótico. Melhorou um pouquinho. Anastácia parecia exercer sobre ele uma influência que ninguém mais conseguiu exercer antes ou depois. Antes da Anastácia, a violência do Ivan era impulsiva, sem direção. Já com ela, tinha algo que o continha, parcialmente. Depois dela, não tinha mais nada.
Anastácia morreu em agosto de 1560, com aproximadamente 25 anos. A causa oficial da doença foi uma doença prolongada que a debilitou ao longo dos últimos meses. O Ivan não aceitou a explicação de morte natural. Ele estava convicto de que a esposa tinha sido envenenada pelos boiardos. Aí, posteriormente, já no século XX, os restos mortais da Anastácia foram examinados e os pesquisadores encontraram níveis elevados de mercúrio e arsênico nos ossos e no cabelo. Isso não prova assassinato. Mercúrio e arsênico eram usados em medicamentos da época, mas os níveis eram altos o suficiente para que a hipótese do envenenamento jamais fosse completamente descartada. Em 1565, 5 anos após a morte da Anastácia, o Ivan criou a oprichnina, um estado de terror dentro do próprio estado. Seus homens vestiam preto, carregavam símbolos de vassouras e cabeças de cães e tinham uma missão simples: eliminar inimigos reais ou imaginários. O Ivan participou pessoalmente de torturas e execuções e, em novembro de 1581, matou o próprio filho mais velho, Ivan Ivanovich, num acesso de raiva durante uma discussão. Agora, curioso que ela chamava Anastácia Romanov. Sim, o mesmo sobrenome da princesa que conhecemos, que seria o nome da dinastia que governaria a Rússia por 300 anos a partir de 1613. A morte da Anastácia não foi apenas uma tragédia pessoal, foi um desastre político. O Ivan rompeu com os conselheiros reformistas, passou a enxergar conspirações por todos os lados e transformou o luto em paranoia. A Rússia pagaria esse preço por décadas. Depois da Anastácia, o Ivan se casou com Maria alguma coisa, porque eu não vou ler em russo, em 1561, aproximadamente um ano após enviuvar. A Maria era filha de um príncipe cabardiano, um povo do Cáucaso do Norte, região montanhosa que hoje faz fronteira entre a Rússia e a Geórgia. Em outras palavras, ela não era russa, era uma princesa estrangeira entrando na corte mais paranoica da Europa e o símbolo da política de expansão russa. Segundo os cronistas, ela era bonita, mas tinha um temperamento difícil e entrava em conflito com as damas da corte. Ela também não exerceu sobre o Ivan o tipo de influência que Anastácia tinha exercido. O terror dos primeiros anos da oprichnina desenvolveu-se durante o casamento, sem evidência de tentativa de freio por parte da esposa. Para vocês terem noção, Felipe de Moscou ousou confrontar o Ivan publicamente sobre os crimes durante o casamento com a Maria, lá durante a celebração. Foi afastado do cargo e assassinado por estrangulamento por ordem do Ivan. A Maria morreu em 1569, 8 anos depois do casamento, de causas que as fontes também descrevem de forma vaga. A gente não pode concluir o que foi. Mas o Ivan não acusou ninguém pela morte da Maria. O terceiro casamento foi o mais escandaloso canonicamente. O Ivan se casou com Marfa Sopakina em outubro de 1571 e ela morreu 3 semanas depois do casamento. Ele alegou que ela tinha sido envenenada antes que o casamento fosse consumado e, portanto, o casamento não contava como um casamento real, para efeitos do direito eclesiástico ortodoxo. Então, o concílio da Igreja Ortodoxa Russa foi convocado para deliberar sobre o pedido do Ivan de ter um quarto casamento, que estava fora do que o direito permitia, como eu comentei. A igreja reconhecia 3 casamentos como máximo. 4 exigia uma exceção sem precedente e o concílio concordou com condições. O Ivan cumpriria penitências específicas, como abstinência da comunhão por períodos determinados e a declaração pública de que recebia exceção extraordinária. A Ana Kovlovna foi a 4ª esposa, casando com Ivan em 1572. Viveu com ele menos de um ano, alguns dizem meses, outros quase um ano, antes de ser enviada para um convento. Ela viveu no convento até 1626, mais de 50 anos depois de ter sido enviada por lá. Sobreviveu ao Ivan por mais de 4 décadas e quando morreu, o mundo em que ela viveu fora desses portões não existia mais em praticamente nenhum aspecto religioso, político ou cultural relevante. E a 5ª esposa também chamava Ana e foi mandada para um convento, pouco depois do casamento. A Vasilisa aparece nas crônicas como a 6ª, mas alguns historiadores dizem que ela foi esposa legítima, outros dizem que foi concubina. Aí teve pelo menos mais uma Ana,
Vasilskrovra, antes da Maria Negaia, a última. O padrão continuava o mesmo. A esposa casava com Ivan, ficava por meses ou no máximo poucos anos, então desaparecia diante de um muro de um convento ou morria com aquelas causas bem vagas e suspeitas. Nenhum caso isolado prova envenenamento ou violência, claro. O sistema do convento, como o descarte conjugal que o Ivan praticava, revela uma crueldade diferente do nosso bifão Henrique VIII. Ele executou 2 esposas, as mortes foram públicas, tirava a cobertura, elas permaneciam nos registros com eventos históricos de primeira magnitude. Já os conventos do Ivan eram silenciosos. Uma mulher era encerrada lá e desaparecia da narrativa oficial e da vida pública. Quando o Ivan mandava, então, uma esposa para o convento, ele estava, na prática, entregando a custódia de uma instituição que dependia do favor do czar para sua própria sobrevivência. Então, ele continuava mandando. Enfim, a última esposa documentada do Ivan foi a Maria Nagaia, com quem ele se casou em 1580, quando o Ivan já tinha 50 anos. A Maria era filha de um boiardo da corte e o casamento foi mais uma questão política de aliança de família do que qualquer coisa relacionada a um afeto pessoal. O que torna o caso dela diferente entre todas as outras é o filho. Ela teve um filho com ele, Dmitri, nascido em outubro de 1582. E o que aconteceu com esse filho depois da morte do Ivan foi tenso. O Ivan morreu em março de 1589 durante uma partida de xadrez, aparentemente de derrame. Tinha 53 anos e tinha reinado por mais de 50 como grande príncipe czar. O Dmitri tinha 18 meses quando o pai morreu. Com a morte do czar, o poder passou para Fyodor I, o filho mais velho sobrevivente do Ivan com Anastácia. O Fyodor era incapaz de governar, piedoso, gentil, sem instinto político ou capacidade de decisão que o cargo exigia. Ele era mais interessado em tocar os sinos das igrejas de Moscou do que administrar um dos maiores impérios do mundo. O poder, então, ficou nas mãos do Boris Godunov, cunhado do Fyodor, que se tornou o governante efetivo da Rússia. O Dmitri, o filho da Maria, representava uma ameaça potencial a esse arranjo de poder. Como filho do Ivan, mesmo que da 8ª esposa, cujo status canônico era tecnicamente questionável dado ao número dos casamentos anteriores, ele era um herdeiro alternativo, potencial, caso o Fyodor morresse sem filhos, o que parecia cada vez mais provável à medida que os anos se passavam sem sucessão. A Maria e a criança foram enviados para Ulik, cidade distante de Moscou, num exílio interno que os mantinha afastados do centro do poder, onde poderiam ser usados por facções adversárias. Em maio de 1591, o Dmitri morreu com 8 anos. Versão oficial, sustentada por uma comissão de investigação que tinha os seus próprios interesses políticos, foi que ele morreu acidentalmente durante um ataque epilético em que ele se feriu com uma faca que segurava numa brincadeira. Enfim, a mãe disse que o filho foi assassinado por emissários do Boris Godunov, que era o governante, de fato. A população de Ugnag acreditou na Maria e a reação foi assustadora, já que os funcionários locais associados ao suposto assassinato foram linchados pela multidão, ainda naquele dia. E aí, o que eles fizeram? Foi um dos episódios mais simbólicos de toda a história russa. O sino da cidade, que tinha tocado para alertar sobre a morte do Dmitri, foi sentenciado. Ele foi fisicamente mutilado e exilado para a Sibéria, transportado onde passou anos antes de ser finalmente repatriado séculos depois. Um sino foi punido com exílio. É sério. A Maria Nagaia foi forçada a entrar num convento, depois da morte do filho, mais uma esposa do Ivan terminando atrás de muros religiosos, independentemente da própria vontade. Dessa vez, a razão oficial era puni-la pela reação da população à morte do filho, como se a responsabilidade pelo linchamento fosse dela por ter dito que o filho foi assassinado. O que é inegável é que a morte do Dmitri desencadeou o Smuta, o tempo das perturbações, a crise política e militar que quase destruiu o Estado russo entre 1590 e 1613, porque o Fyodor morreu sem herdeiros em 1598. O poder do Godunov foi contestado e a pergunta sobre o que tinha acontecido com Dmitri continuava sem resposta convincente para a maioria da população.
Apareceram falsos Dmitri, como aconteceu com Anastácia séculos depois. Inclusive um deles, um monge chamado Grigori Otrepiev, foi apoiado pela nobreza polonesa e pela Igreja Católica e ele acabou tomando o poder. Então ele convocou a Maria Nagaia. A Maria estava num convento por 14 anos, tinha perdido o filho real aos 8 anos, mas reconheceu publicamente o falso Dmitri como filho, por coerção, por cálculo ou uma mistura de trauma e sobrevivência que a gente não sabe. O que a gente sabe é que quando o falso Dmitri foi assassinado pelos boiardos meses depois, a Maria imediatamente tirou o seu da reta. Ela retratou o reconhecimento e disse que tinha sido coagida. Ela viveu até aproximadamente 1611, mais de 20 anos depois da morte do czar, no convento, sem que o mundo tivesse parado para prestar atenção para registrar a data exata da morte dela. Agora, qual foi o legado do Ivan? Ele deixou para a Rússia algo grandioso e ao mesmo tempo devastador. Território expandido com as conquistas de Kazan em 1552 e Astrakhan em 1556, que definiram as fronteiras russas por gerações, uma tradição de poder czarista autocrático que sobreviveria por séculos e culminaria nos czares que a gente conhece do século XX, e o tempo das perturbações que quase destruiu tudo que ele tinha construído em menos de 20 anos depois da sua morte. A história do Ivan IV e as 8 esposas é, no fundo, a história do que acontece quando um trauma da infância não tratado encontra poder absoluto e perde o único freio que ele tinha. Anastácia era o freio porque Ivan a amava. E amar alguém é a única coisa que consegue introduzir uma limitação num sistema de poder absoluto. Quando ela morreu, o amor que tinha funcionado como limite desapareceu. E o que ficou foi o czar sem freio, que a gente chama, e a história também, de Ivan o Terrível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Eu vou adorar ter você mais perto de mim e você vai me ajudar a trazer conteúdos de qualidade para você todos os dias sem falhar, porque é bem difícil um canal de história, viu? Ganhar dinheiro aqui no YouTube e dá muito trabalho. Nós temos vídeos então novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo grande e eu te vejo amanhã para o próximo Steffi Flix.